Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 6 do nosso curso. Nessa aula eu vou mostrar para você como configurar o MySQL para você poder fazer acesso remoto aí na sua máquina de desenvolvimento. Então, é possível você trabalhar com banco de dados, fazer importação e exportação através do console? Sim, você consegue fazer isso, fazer alteração de qualquer tabela, você consegue fazer tudo pelo console. O problema é que isso não é muito produtivo. Então, o mais comum é a gente acessar remotamente o nosso banco de dados através aí de algum programa que a gente chama de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, como, por exemplo, o Workbench, o PHPMyAdmin e vários outros. Então, eu vou utilizar aqui o Workbench, que é da própria MySQL, e a gente vai fazer essa configuração juntos. Então, vou mostrar aqui para vocês, para você baixar, se você ainda não usa, tá? Você vai baixar aqui, vai digitar mysql.com, aí você vai em produtos e você vai achar ali o Workbench. Então, aqui esse é o caminho aqui, ó, tá? Dependendo da época que você está fazendo o curso, pode ser que mude aqui o caminho e a versão, tá? Então, o MySQL Workbench é simples, você vai baixar aí, clicar em download e você escolhe o sistema operacional que você utiliza, tá? Aí você baixa a versão 8, conforme eu já falei, novembro de 2024, essa é a última versão. Depois que você instalar esse Workbench, você vai notar aqui que vai ter a opção de criar conexões, né? Não só local, mas você cria conexões remotas, tá? Então, a gente vai, depois, né, que a gente configurar, a gente vai criar uma conexão, clicando aqui nesse maisinho aqui, e a gente vai digitar aqui os dados aqui e vai fazer a conexão, ok? Então, beleza, agora vamos fazer a configuração para que a gente possa acessar o nosso MySQL, nossos bancos de dados através do Workbench. Então vamos lá, vamos voltar para o console do servidor, ok? E vamos fazer o seguinte, a gente vai mexer num arquivo MySQL de configuração. Então você vai digitar lá sudo nano, que a gente vai editar esse arquivo, então estou utilizando o editor nano, /etc /mysql /mysql.conf mysql.conf.d e mysqld.cnf mysqld.cnf, tá? Então, nós vamos editar este arquivinho. Quero deixar aqui uma observação. Dependendo do MySQL da versão, pode ser que fique diferente aqui para você, tá? Então, eu vou deixar um arquivinho em texto para vocês. A cada aula vai ter um arquivo de texto ali em PDF, né? Para você ter como referência, não ficar preso só no vídeo, tá? Perdão. Então, vocês vão... Você vai aqui nessa linha aqui, ó, bind address, e você vai colocar o IP. Esse aqui é o servidor que eu contratei para teste, né? Só para aula aqui, para outras coisas, né? Só para testes. Então você vai lá no seu servidor e você vai ter lá um domínio que eles vão disponibilizar um domínio para você e também o IP. Aí você pode colocar aqui também o IP aqui do seu servidor. Esse aqui é o do meu servidor aqui para fazer a aula. Então aqui vai estar, nessa linha vai estar 127.0.1, que é o IP localhost. Então você vai tirar o 127.0.0.1 e vai colocar o seu IP do servidor, ok? Aproveitando, tá, que é um erro de principiante. Caso você esteja iniciando, aí é a primeira vez que você está mexendo com isso, é muito comum
fazer o deploy de um arquivo muito grande. Então, a gente vai gerar o .war e ele vai, dependendo do tamanho, o MySQL não permite você fazer o deploy do arquivo muito pesado, né? Às vezes o pessoal coloca muita coisa, imagem dentro ali da pasta projeto, que não é adequado, certo? É ficar fora, né? Arquivos, imagens, é ficar fora ali do escopo do projeto. Mas caso você já tenha um sisteminha ali, você não está conseguindo fazer subir o seu site, por esse motivo que eu falei, você pode aumentar aqui, eu até aumentei já, eu já fiz aqui a alteração do arquivinho, né? Aumentar aqui para, aqui normalmente vem com 64 MB, aqui você pode colocar 512 MB, um exemplo, né? Eu alterei aqui só para dar esse exemplo que é um problema comum aí, tá? Não consegue fazer o deploy lá no Tomcat por causa desse motivo. Se quiser alterar já, fica à vontade. Feita essa alteração, aqui é opcional, tá? Essa linha Max Allowed Package, essa aqui é opcional. Você tem que mudar aqui, só essa aqui no momento, tá? Então, essa aqui fica opcional. Aí, Ctrl O, né? Você vai dar o Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ou Ctrl X, Y para confirmar e Enter. Das duas formas você consegue salvar o arquivo. Beleza? Então, aqui eu vou dar o Ctrl X, porque já está alterado, né? Eu já tinha feito a alteração. Pode ser que você encontre esse arquivo sem essas informações. Aí, como que você vai fazer? Você apenas vai inserir essa linha lá no final do arquivo. Ó, essa do bind address igual e o IP da sua máquina, do servidor. Tá? Caso ele esteja diferente ou não tenha essas informações aqui, você insere manualmente essa linha. Tá? Essa aqui, ó, bind address. Beleza? Ok, feito isso aí, depois disso, dessa alteração, você vai reiniciar MySQL, então você vai digitar o comando systemctl, né, systemctl restart MySQL, beleza? Daí você reinicia, ok, reiniciou lá o MySQL. Agora, nós precisamos criar um usuário que tenha os privilégios, as permissões necessárias para fazer o acesso ao banco. Então, a questão de segurança ali, né? Então, MySQL não vai deixar você fazer essa conexão, se você não fizer essas alterações aqui, né? Então, a gente já alterou o arquivo de configuração e já indicou que é possível fazer a conexão através daquele IP, que eu já apontei, né? Que a gente já alterou. Que é o IP do servidor, agora eu preciso criar um usuário. Então, como que a gente faz? Um usuário do MySQL, né? Então, a gente vai digitar MySQL-u root, ou algum usuário que tenha permissões de root, né? As mesmas permissões. A gente já está com senha, né? Que a gente já criou. E a gente está dentro aqui do MySQL. Agora, eu vou mostrar o que eu já tenho aqui, tá? Então, select, vamos mostrar ali os usuários que nós temos. Select user, host e plugin. Vou mostrar o plugin também. From mysql.user. Então, aqui eu tenho 3 usuários. Por que eu deixei assim? Já aconteceu, então já tive sistemas em várias empresas, né? Então, vou dar um exemplo. A DigitalOcean, eles nessa parte eles são mais, vamos dizer assim, mais eficientes. Então, às vezes fica mais fácil a configuração. Eles vêm meio preparado ali para você fazer, porque ele já entende algumas necessidades ali do usuário. E se você criar, por exemplo, o usuário Denis, host, o porcentagem aqui, ele já vai deixar você fazer o acesso, né? Então, no caso aqui da KingHost e outros, às vezes você tem que ter um usuário localhost de mesmo nome também. Então, por isso que eu criei aqui, ó, Denis, localhost, aí o mesmo Denis com acesso, uma porcentagem, e acesso apontando para o IP, certo? Eu já fiz antes aqui, porque eu já sabia que poderia dar algum problema, então
eu aproveitei e fiz dessa forma, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, disso que eu estou falando. Nós vamos criar um usuário, nós vamos colocar aqui, sei lá, vou colocar o nome aluno aqui, tá? Só para a gente entender aqui como que funciona. Então, eu vou fazer assim, eu vou criar um usuário, deu uma travadinha aqui. Então, create user, aí eu vou colocar aqui aluno, aí o arroba, e aqui eu vou colocar só porcentagem, tá? Vamos ver o comportamento aqui. O que vai acontecer? Porcentagem. Então, eu tenho que colocar uma senha, né? Então, vou colocar lá identified by, e a senha. Vou colocar tudo a mesma, aquela que eu coloquei lá, Brasil, @2024. Então, eu vou criar um usuário, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar permissões para esse usuário. Todas as permissões aí necessárias para a nossa utilização. Então, grant all privileges. Aí, assim, onde? O que eu quero que ele tenha privilégio? Asterisco, ponto asterisco é qualquer banco de dados. Então não importa o banco de dados, ele vai ter acesso a todos, tá? Ao qual usuário? To, aí vem que usuário que eu quero dar essa permissão. Eu quero dar permissão para o aluno, né? Aluno, arroba. Aí eu vou colocar lá a porcentagem, tá? E no final aqui você pode colocar também with grant option. Depois eu coloco no texto ali o que significa isso aqui, tá? Aqui, basicamente, ele vai dar permissão para você fazer a inclusão, alteração, o flush, né? Que é quando você dá permissões, né, privilégios para um usuário. É como se fosse um root, né? Ele vai ter você vai conseguir fazer praticamente tudo aqui com esse usuário, tá? Caso você queira restringir, só quero que tenha acesso ao banco tal, ou que só crie, exclua a tabela e altere tal coisa, você pode fazer individual, tá? Aqui não é aula de MySQL, é só para configurar o servidor, tá bom? Então, aqui, beleza, dei as permissões, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar um flush aqui, né? Para que serve o flush? Ele vai fazer um reload ali, para fazer valer ali aquelas alterações dos privilégios concedidos. Então, flush privilégios, ok, beleza? Agora vamos olhar como é que ficou. User, host. Eu estou colocando o plugin aqui, porque depois eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui para vocês, né? From MySQL User. Então, ali eu tenho aluno, certo? Notem que o host, eu tenho o DN já funcional, já fiz os testes aqui tudo. E esse aluno aqui. Então, agora vamos fazer um pequeno teste. Você vai abrir o Workbench. Aqui não está aparecendo porque a tela ela não está pegando toda a extensão aqui do meu notebook, mas ela tem o Home ali, que é uma casinha. Você clica na casinha, não está aparecendo aqui, mas está aqui em cima de File. Tá? Aí ele vai aparecer essa opção aqui para conexão, para criar conexão. Aí você vai vir aqui nessa bolinha aqui com mais, né? Vai aparecer essa tela. Aí eu vou colocar qualquer nome aqui, curso. Aí você vai dar um nome do seu sistema, né? Enfim, do nome da sua conexão. E aqui você vai colocar o IP da sua máquina. Então, no meu caso aqui é 189.126 do seu servidor, tá? Não é local, é lá do servidor. 106.133. A porta padrão aí do MySQL é 3306, a não ser que você mude isso, mas essa é a padrão. O usuário aqui é aluno, tá? Aí aqui você tem a opção de fazer o teste de conexão sem a senha, ou se quiser colocar a senha direto já, você vai em Vault aqui, Store in Vault, aí você coloca lá aquela senha, Brasil@2024, né? Mas você pode pôr depois também do teste. Aí você vai fazer o teste.
Deu certo. Caso não tivesse dado certo, o que acontece? Soluções. Esse daí já é vida real, né? É aquela coisa que às vezes foge um pouco aí da cartilha, né? Então, pela prática, né? Eu já tive esse problema, né, de não conseguir fazer a conexão. Então, depende, como eu falei, depende da tecnologia, de versões, depende de muita coisa. Então, quando acontecer isso, você vai apontar aqui pro host, igual eu fiz aqui com o meu usuário Denis, ó, 189.126.106.103, e você vai mudar o plugin MySQL Native Password. Como que você altera isso? Caso dê problema, você vai fazer, vamos supor que não fez a conexão. Você cria um outro usuário, mas só que com, em vez de ser porcentagem, você vai colocar localhost, igual esse aqui da linha 5. Não funcionou ainda, você faz a ponta direto para o host. Tá? Estou falando assim da prática do dia a dia. Tá? Como eu programo PHP também, tem problemas com versão de segurança, com versões, como eu acho que eu já falei em outro vídeo, né? Algumas versões do PHP com o plugin caching SH2. Então, daí você usa o MySQL Native Password. Aí, como que você altera essas coisas? Criar o usuário, a gente já mostrei como que cria. Para alterar o usuário, alterar só o host, é só usar o comando rename. Né? Um exemplo aqui, ó. Rename, aí você coloca lá rename user, né? E coloca o usuário que você quer alterar. Por exemplo, eu quero renomear esse aqui. Eu quero renomear para outro host. Aí você vai colocar lá aluno. Eu quero renomear ele para o host localhost, por exemplo. Aí você digita lá localhost. Ou apontar para o IP da sua máquina, né? Enfim. IP da máquina, você vai digitar o número lá do IP, beleza? Aí você vai alterar ali o localhost, no caso. E você pode deixar também mais de um usuário com o mesmo nome, tá? Já aconteceu, por exemplo, de funcionar só quando eu aponto para o host. Já aconteceu, de eu apontar para o host lá do IP da máquina. Eu já configurei isso naquele arquivinho de configuração. Então, esse aqui, ele ficou funcional. Tá? Então, depende muito aí da versão. Caso não funcione, você coloca um localhost para você trabalhar. Não vai afetar em nada aí no seu servidor. E coloca um porcentagem. Não funcionou, aponta direto para o IP da máquina. Vai funcionar. Tá? Nunca deixei de ter acesso aí fazendo dessa forma, tá? Lógico, você tem que se preocupar com a segurança ali, tá? Você não pode, ó, uma dica, lá naquele arquivinho de configuração, tem gente que coloca lá 0.0.0, aí você tem acesso, qualquer um tem acesso ali, tá? Então não faça isso, lá é só para testes. Você tem que apontar um servidor que só você tem acesso. Beleza? Então, seria isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Outra coisa, né, que eu fiz antes e não... Porque eu fiz aqui os testes antes de começar a aula, né? Então, eu vou mostrar o que eu fiz anteriormente. Então, vocês vão digitar lá, dar uma permissão. Pode ser que o firewall bloqueie ali o acesso ao MySQL. Então, se isso acontecer... Tá? Você vai digitar sudo ufw allow, que vai permitir, né? Tipo assim, ó, permita, né? Fazendo uma configuração pro firewall, né? Para o IP do IP, aí você vai colocar o IP lá. No meu caso lá é 189.126.106.133. Tô abrindo uma porta aqui do firewall para permitir conexões aqui do meu MySQL. Então, notem aqui, ó, que a porta que a gente não está utilizando MySQL não é o 3306, que é padrão, né?
Então, estou permitindo o acesso, né, no servidor aqui com IP tal. Você vai digitar aqui o IP do seu servidor na porta 3306. Certo? Então, eu estou dando essa permissão. Como aqui eu já tinha feito antes, então aqui é só dar um Enter. Você vai digitar igualzinho, tá aqui, vai dar um Enter e ele vai dar essa permissão. Pode ser que bloqueie. Por que eu testei antes? Porque é comum não dar certo na primeira conexão, para a aula não ficar enorme aqui e ficar achando erro aqui no meio da aula, né? Então estou mostrando para vocês o que pode acontecer de errado e como vocês solucionar. Então, a gente criou lá o usuário com porcentagem ali, o host, né? Ele já deu acesso. Se você quiser, se der problema, você aponta, a gente já apontou e fez uma segurançazinha lá no arquivo. Então, a gente só permite nessa máquina, tá? Nesse servidor com esse IP. Aí, caso seja necessário, você criaria outro usuário aluno. Ó, vou até fazer aqui, tá? Então, vamos supor que não funcionou lá com host porcentagem. Você criaria outro usuário, mas só aqui dessa forma. Create, dá uma travada aqui. Create user, daí você faria assim, aluno, vamos supor que não funcionou, né? @ aí você ia colocar lá o IP da sua máquina, que eu não vou digitar tudo. Identify, mesmo processo. Find by, aí você coloca a senha. Coloca a senha lá, tá? Ponto vírgula, enter. Aí não funcionou. Aí você tem que, esse usuário novo que você criou, você tem que fazer o mesmo processo. Grant all privilege. A gente já fez isso, né? Privileges. Eu estou sendo redundante aqui, né? Mas às vezes você está com um problema aí, eu quero que você solucione. On, aí você quiser dar permissão de todos os bancos, você coloca asterisco contra asterisco. All, to, né? Aí você coloca lá, aluno, arroba, aí o IP aqui da máquina e beleza. With grant options, né? With grant option. Aí ponto vírgula. Beleza? E assim por diante. Então, você cria, dá permissão. Cria, dá permissão. Não esquecer de fazer o flush no final. Aí você vem aqui. Flush. Privileges. Né? Lembrando que você tem que estar conectado aqui no MySQL a um usuário que tem essas permissões, tá? Normalmente o root. Aí, beleza. Ó. Beleza, dá um Enter. Então, não sei se ficou claro aqui. Vai ter um texto de referência ali que eu vou deixar. Bem simples, mas assim, bem objetivo. Mas seria isso. Você tem, normalmente, com host indicando porcentagem, ele já funciona. Mas pode ser que, dependendo do servidor que você está, da configuração, da pré-configuração, ele não funciona. Aí você entra no arquivinho, aponta para o IP dessa máquina. Aí volta aqui, cria um usuário, não funcionou com porcentagem, cria um localhost com o mesmo nome. Às vezes funciona e às vezes só funciona quando você coloca apontando para o IP. Tá? Então é estranho, né? Você fala, mas não deveria funcionar de qualquer forma? Assim, a informática é assim. Tá? A programação muda muito, as coisas, tem muitas atualizações. As versões dos sistemas operacionais vão mudando, a versão ali do SGBD vai mudando, a forma de criptografia de senha também, enfim. Então, é assim que funciona. Então, se você está começando agora, se acostume com isso. E se você já é experiente, me perdoe aí por ter explicado coisas que você provavelmente já sabia, tá bom? Então, acho que era isso. Então, agora vamos fazer aqui. Vamos só dar mais uma olhadinha aqui no nosso... vamos entrar aqui, né? A gente criou aqui curso aluno, né? Então, só para finalizar a aula. Então, a gente está no Workbench. Ó, notem que aqui eu estou no meu servidor, tá? Então, eu estou no meu servidor. Aqui eu não tenho nenhum esquema, não tenho nenhum banco de dados.
Aí depois eu vou mostrar para vocês como importar um banco de dados, como exportar ele, como fazer o backup lá do seu sistema e como fazer o deploy. Ou seja, nós vamos jogar um sistema lá, Java, com um banco de dados e a gente vai fazer importação, exportação e você pode fazer as alterações aqui na sua máquina local para não ter que ficar acessando do banco de dados, no caso, né? Acessando o seu banco de dados, fazendo as alterações, sem ficar entrando toda hora lá no console do servidor, beleza? Então era isso e até o próximo vídeo.